Abraço aí, povo de Deus. Espero que todos estejam aí com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, amados, a pergunta é: se você crê, você está salvo? Ou melhor, apenas se você crê, você estará salvo? Sim, amados. É bíblico. Jesus fala que se tu crê nele, tu serás salvo. Que ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Então, quando tu crê no Salvador, quando tu crê em Jesus Cristo, tu serás salvo sim. Quando tu crê que ele veio, pagou o alto preço e lutou, né? Deixou a palavra dele ali pra gente, deu aquele ato de amor pela gente. Quando tu crê que só ele pode fazer milagre, quando tu crê que só ele pode te salvar, quando tu crê que só ele pode mudar a tua vida, sim, você será salvo. Ah, mas irmã, todo mundo fala que eu preciso estar dentro da igreja, eu preciso me converter. Amados, assim, a igreja é maravilhosa, né? Em Atos dos Apóstolos a gente vê aí as primeiras igrejas serem formadas, mas não vamos se prender às paredes, né? Vamos se prender em ler a Bíblia, vamos se prender em praticar o que Jesus quer que a gente pratique. Não vamos se prender a costumes, né, do começo do Testamento, do Antigo Testamento, né, que foi dado ali ao povo de Israel, que Moisés deu ao povo de Israel. Porque já realmente, trazendo para os dias de hoje, né, é totalmente diferente. Ah, você está dizendo que não é para a gente cumprir o que está na Bíblia? Não é assim. Né? Existe uma divisão na Bíblia. Existe o Velho, que é o Antigo, e o Novo Testamento. Quando a gente começa a ler, quando a gente só não escuta, mas a gente lê, a gente começa a entender coisas que a gente não entendia, né? Então, a gente vê hoje em dia mulheres que são proibidas usar calça comprida, mulheres que são proibidas usar brinco, mulheres que são proibidas cortar o cabelo, né? Então, tudo tem um porém na Bíblia Sagrada. Paulo fala que a mulher não deve cortar o cabelo curtinho, porque antigamente, né, só as prostitutas rapavam a cabeça e usavam cabelo assim curtinho. Então a gente tem que ver o porquê que Paulo falou isso naquela época. Hoje em dia as prostitutas usam cabelo maiores do que a gente, bota mega ré. Então realmente isso para os dias de hoje, né, é totalmente diferente. Né? Antigamente a mulher só podia orar de véu na igreja, não podia entrar na igreja sem o véu, que era uma falta de respeito. Né? Mas por quê? Porque naquele tempo a mulher que andava com véu simbolizava o quê? Uma mulher casada, né? Uma mulher direita, uma mulher correta. Né? Hoje em dia, não importa se a mulher anda com véu ou se a mulher anda sem o véu, o caráter dela não está muito demonstrativo ali, né? E sim nas atitudes dela. Então muitas coisas mudaram. As leis que Moisés deixaram para o povo de Israel é totalmente diferente. Tem igrejas, né? A igreja do sétimo dia segue o sétimo dia ali que Jesus deixou, né, para Moisés dar aquele povo, né? Outros tem a Deus é amor, né? Não pode raspar as axilas, né? Não pode cortar o cabelo e as mulheres andam daquela maneira hoje, no tempo de hoje, né? Então, no meu ponto de vista, há uma divisão na Bíblia. Há o Antigo Testamento, que é muito importante para a gente ver como Deus criou todas as coisas, como Deus libertou o povo, como Deus ele fez aqueles milagres, como Deus foi maravilhoso com o povo dele. É muito importante, né? Cresce muito a fé da gente quando a gente lê. E é importante que a gente comece a ler depois, né, em Atos, como foi gerada a primeira igreja, né? As igrejas não tinham nome, né? Tinham o local, né? Éfeso. Então, tinham os locais, né? Hoje em dia tem nomes, né? Hoje em dia, pastor é uma profissão. Naquela época não existia isso, né? Então, muita coisa mudou, que a gente tem que ler a Bíblia e refletir e trazer para o dia de hoje, né? Então, antigamente, a Bíblia fala que mulheres não podem abrir sua boca e falar em voz alta nas igrejas, né? Que devem perguntar aos seus maridos. E hoje em dia a gente vê aí missionárias, né, pregadoras, pastoras, né? Então, muita coisa acontece hoje dentro das igrejas que não estão na Bíblia, né? Muitas escolhem o que seguir do Antigo Testamento. As mulheres, elas se vestem diferente, elas até seguem alguma, não usa maquiagem, não usa
joias, até segue algumas coisas, mas não seguem outras. Então a Bíblia fala que se tu cumprir alguns e deixar de cumprir uma lei, todas as outras que tu cumpriu não vai servir para Deus. Então ou tu cumpre tudo que está no Antigo Testamento, ou tu não cumpre. Ou então tu anda conforme o teu coração te fala, né? Ou então tu se prende o que a Jesus Cristo, o que ele falou, né? O que ele fez aqui na terra quando ele veio, o que ele disse para os discípulos fazer quando ele veio, né? Olha para dentro do teu coração, sente o Espírito Santo de Deus falar contigo, porque com certeza, amados, com certeza, depois que você conhece a Bíblia, depois que você conhece o que é Deus, você não vai ser a mesma pessoa, não vai. Você não vai querer agir daquela mesma maneira que você agia no passado, não. Você não vai querer continuar naquele vício porque você sabe que faz mal à saúde e que você sabe que não agrada a Deus. Não é o simples fato de você fumar que você vai para o pecado, mas você começa a entender que a tua vida é gloriosa, a tua vida é valorosa para Deus e que se aquela fumaça está fazendo mal para o teu pulmão, está fazendo mal para a tua saúde, tu não está agradando a Deus, então ali tu vai deixar porque tu não está agradando ao Senhor. Não é porque a fumaça é o pecado, é porque tu tá prejudicando a tua saúde e ali tu tá pecando contra Deus. Entenderam, amados, como é a diferença? Você não vai viver bêbado, por quê? Porque tu sabe que a Bíblia, ela condena o quê? A embriaguez. A Bíblia, ela não condena tu beber um copo de cerveja, porque a Bíblia, ela não condenava, a Bíblia não, que não existe a Bíblia, né? Deus não condenava as pessoas naquela época que bebiam e dançavam, que bebiam vinho nos casamentos. O primeiro milagre de Deus foi transformar água em vinho em um casamento. Não existia o suco de uva naquela época, era vinho, né? O Senhor ceiou com o vinho fazia parte da alimentação. Naquela época não existia cerveja, não existia uísque, mas existia o vinho, né? Que era uma bebida alcoólica. Então, hoje em dia, não é pecado, no meu ponto de vista, você beber uma cerveja, duas, mas é pecado a embriaguez, né? Já é pecado os atos que você vai fazer embriagado, porque uma pessoa embriagada, ela não está no seu juízo perfeito, ela vai ofender o próximo, ela pode trair o marido, pode trair a esposa, porque ela não está com o seu juízo perfeito. Então, vocês compreendem que tudo o exagero não faz bem para você. Tá certo, amados? Então é isso, no meu ponto de vista. Não é que você vai beber uma cerveja, você vai para o inferno, no meu ponto de vista, não. Mas a embriaguez, sim, pode te levar para o inferno. Não é tu fumar um cigarro, tu vai para o inferno, não. Mas aquilo vai te prejudicar, tu vai ter um câncer. E ali sim, tu tá, pecando contra Deus, porque tu não tá cuidando da vida que Ele te deu. Entendeu, amados? A mulher, ela pode usar uma calça comprida, sim. A mulher, ela só tem que ter a decência de não estar mostrando o que? As partes íntimas, as carnes, atentando o homem casado. Se você vai para um local que só tem homem, procurar se vestir adequadamente, tá certo? Porque com certeza é da natureza do homem o homem olhar, tá certo? Não é sua culpa o homem ele agir dessa maneira, né? A gente tem um exemplo aí de José, né, que foi para casa de Potifar e a mulher de Potifar endoidou pro José. José era um homem lindo e formoso, não andava nu e a mulher endoidou pro José. E Potifar acreditou o quê? Na mulher dele. Expulsou José, né? Então, às vezes, não é culpa da mulher levar uma cantada e outra, mas a mulher tem que ter a consciência de andar adequadamente e respeitar os locais onde ela anda, né? Se você vai para um fórum, você só entra de calça. Então, se você vai para uma igreja, procurar uma roupa um pouco mais adequada, porque você está entrando num local santo de Deus. No seu dia a dia, você pode vestir uma roupa mais curta, o calor desse aqui do Ceará, que você fica derretendo, até com chuva, você fica derretendo. Não tem aquela necessidade de você estar vestida com o vestido lá nos pés, num calor desse dentro da sua casa. Você não vai para o inferno por conta disso. Então vamos ler a Bíblia, vamos compreender, vamos ver o que Deus ele deixou que Moisés deixasse para aquele povo, o povo de Israel, naquela época, e vamos ver o que Deus ele deixou para os discípulos continuar, né, a fazer, que é o que é para a gente fazer hoje. Entenderam? Né, os Atos dos Apóstolos, né,
mostrando como é que é para a gente continuar a obra de Deus. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo.